Olá, sou Ediana Boeri e eu, Lara Moraes. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Mais um programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade. Mais um Chama na Botina e hoje nós estamos com um convidado super especial. Bom, a gente normalmente trouxe aqui por conta de outros assuntos, né, Lara? Exatamente. A Ged é nossa querida aqui também no programa Chama na Botina, é nossa parceira na Rede Agro Mulher Mais. A gente sempre que pode tá aí sempre conversando, tirando dúvidas. Exato. E hoje nós estamos aí com um assunto um pouco diferente para trazer para vocês, mas sempre alinhado com o nosso propósito, né, que é de conectar cidade, campo e cidade, e trazendo esse tema que é tão atual, tão importante. Então, hoje a gente está aqui com esse nosso convidado. Então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Diego. Ele até chegou aqui hoje falando assim, mas a parte do Diego tá bom e o Dr. Diego tá fora, mas você sabe que a gente tem um carinho muito especial, a gente já se conhece de longa data, né? Então, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e pode começar se apresentando. Se apresente pra gente. Primeiro, uma satisfação muito grande participar aqui do programa com vocês. Eu, todo sábado, quando vou lá para a chácara, já vou assistindo. E Gratidão. é muito bom, é muito esclarecedor tudo que vocês discutem aqui. E meu nome é Diego Amaral, eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou fiscal estadual agropecuário da GED e tenho especialidade em proteção de plantas. Aí assim, que fica difícil chamar especialista, né? Uhum. Mas é isso aí. Já estamos aqui há 18 anos na região, né? Trabalhando toda a parte de educação sanitária, de fiscalização, tanto na área vegetal, que somos nós, os fiscais engenheiros agrônomos, né? Muitas pessoas pensam que a GED é só mexer com gado, com a fitosa. Na verdade, não é, né? A GED ela é subdividida na área animal, que são os fiscais engenheiros agrônomos, e na área animal, que são os fiscais veterinários. Também na área vegetal nós temos fiscais engenheiros florestais, né? Uhum. Que trata da questão da silvicultura. E o grande propósito da GED, seja ele na área vegetal ou na área animal, no final de tudo eu costumo dizer que é trazer à mesa, né, de todos os maranhenses e considerando os fiscais estaduais do Brasil e do Ministério da Agricultura, trazer um alimento de qualidade à mesa da população. Para nós, né? Para todos nós. Nós que produzimos, nós que consumimos, no final das contas, acho que é um propósito essencial, na verdade. Né? A última convidada nossa da GED foi a Margarida, que o pessoal chama de Guida, né? Guida, que foi justamente, pessoa maravilhosa. Justamente por causa que o Maranhão tornou-se livre, né, de aftosa, sem vacinação. E então ela veio falar com a gente a respeito disso, para explicar, para falar os prazos, né? Então isso é muito importante, porque tem pessoas que não prestam atenção, parece que ficam passeando, divagando no mundo e não prestam atenção nessas coisas boas que a GED traz. Como você falou, pessoal, acho que a GED é única exclusivamente para gado, mas não é não, ela é muito além disso. A fiscalização tem muito mais coisas. Muito mais. Inclusive, Lara, é importante você falar disso. Uma das coisas que foi trabalhada nesse seminário, nós levamos lá o sindicato dos fiscais do Maranhão, levou lá para Goiânia o deputado federal Márcio Neiser. Uhum. O Márcio Neiser entrou com um projeto agora na Câmara e nós levamos ele lá por quê? Porque precisa de apoio de todos os deputados do Brasil. Sim. No qual ele entrou com um projeto agora que visa barrar todo e qualquer contingenciamento do dinheiro da defesa agropecuária. Veja só, hoje a defesa agropecuária no Brasil, ela tem em média 280 milhões de reais. Ou deveria. Que é um valor insignificante. Sim. Uhum. Para o tamanho da defesa agropecuária. As exportações dependem da defesa agropecuária. Você tem uma ideia? Qualquer carga de milho que saia daqui de Balsas, isso já aconteceu várias vezes, para o Oriente Médio, eles exigem o certificado de que o estado do Maranhão é livre de afitose. Uhum. Aí muita gente pergunta, o que é que milho tem a ver com afitose? E a integração lavoura-pecuária? Uhum. O gado não está dentro? Está colado.
Então, se existisse a presença do vírus, poderia levar o vírus para lá. Interessante. Então, assim, esse projeto do Márcio, ele visa barrar o contingenciamento, ele sair fora da lei de responsabilidade fiscal para que realmente esse dinheiro seja empregado no sistema de defesa agropecuária do Brasil. Então, na hora que o dinheiro é liberado no orçamento, ele é automaticamente contingenciado e vai sendo liberado pouco a pouco. E todos aqueles projetos que todo o sistema de defesa agropecuária do Brasil, partindo do Ministério da Agricultura, estabeleceu para aquele ano, começa a fracassar tudo. E nós, quem sustenta o Brasil? O agro. Então, vocês que convivem com isso, se entra uma... Veja só, a Helicover Parmígera, quando entrou no oeste da Bahia, lá no primeiro ano, ela causou um prejuízo de 3 bilhões de reais. Exatamente. Uma praga exótica. Ferrugem da soja, quando entrou aqui na época, nem se fala. Coisa. Então, isso é o que a defesa agropecuária protege. Uma das coisas que mais foi faladas lá, por exemplo, Ediana, né? A gente vai já tocar no assunto que a gente veio tratar. Não, mas tudo tem a ver. A vassoura de bruxa do cacaueiro, quando entrou lá na Bahia, acabou com aquilo. Década de 80, isso, né? Sabe o que é que a vassoura de bruxa é com relação a outra praga que já entrou no Brasil e foi uma força-tarefa de todo o Brasil, de todos os fiscais estaduais do Brasil, inclusive aqui do Maranhão, para combater logo lá? Foi uma destruição total de todos os cacaueiros lá da cidade de Rondônia, onde ela entrou. Chama-se monilíase do cacaueiro. A vassoura de bruxa é o rio Balsas e a monilíase é o resto da água do mundo inteiro contada com o mar. Nossa, então, tu imagina se uma praga dessa entra. Acabou. Existe uma praga chamada mosca da carambola, que ela está no norte. Nós temos barreiras permanentes aqui no Maranhão, vistoriadas toda semana. Que ela, assim, se ela entrar na fruticultura da Bahia, do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, é o fim, Lara, é o fim. Então, gente, é isso que a defesa agropecuária faz. Nesse exemplo que você acabou de citar, da carambola, com esses monitoramentos, como que é feito? Para as pessoas entenderem um pouquinho mais, até porque a gente acaba citando... A gente começou, então, a fala até citando a questão da soja, do milho, e as pessoas acabam associando isso a grandes culturas. Então, se eu falo da carambola, ou se eu falo de outras culturas menores, como que é também essa atuação da AGED? Hoje, por exemplo, da mosca da carambola, para você ter uma ideia como é que funciona. Em toda a divisa com o estado do Pará, que é por onde ela poderia entrar aqui com a da gente, que ela hoje está lá em Roraima, está em Rondônia já, né? É implantado armadilhas com feromônios, que na hora que ela entra, é feromônio masculino, que na hora que aliás, o feromônio feminino, que na hora que o macho vem, ele vai direto para a armadilha. Primeiro, a armadilha já é um próprio lugar de contenção. Ela é colocada com distância aí de 2 a 3 quilômetros de uma para outra, e para você ter uma ideia, toda semana os fiscais vão em todas as armadilhas, monitorar todas, fazer as anotações, acompanhar quantas tem, né? Graças a Deus. Eu ia perguntar, mas não está tendo. Ainda não apareceu. Ok. Mas o que é o grande papel da defesa agropecuária? Ela vai entrar... Ela vai entrar em algum momento. O importante é você estar monitorando para você mitigar na hora certa e fazer com que ela não avance. Na hora certa. Porque se o monitoramento fosse, por exemplo, com um espaçamento maior, não daria tempo de atuar, não daria tempo. Você sabe que tem uma praga chamada mosca negra dos citros. Se você vai em qualquer lugar que você vê embaixo das folhas de citros, preto. A fruta também. Quem achou aquela praga pela primeira vez no estado do Maranhão foi esse que vos fala na beira do rio Balsas. É mesmo? Num pé de laranja, no quê? Num pé de limão. E por onde é que essa praga entrou aqui? Quando nós aprendemos essas cargas de mudas que vêm de Minas Gerais, de São Paulo, e a gente destrói, a população diz, por que não doa? É por isso. Porque aí sou eu que vou estar... A garantia. Replicando a praga ao invés de conter. Exato. É a mesma coisa de quando a gente apreende uma carne totalmente imprópria em cima de um caminhão sujo. Por que não faz a doação? Tu imagina, a gente faz a apreensão porque a carne não está própria. Aí vamos supor que eu vou lá doar a população sem pau. Aí os velhinhos morrem, quem vai morrer sou eu. Não, você vai preso. Não, a consciência. Não, quando o Diego entrou na questão das mudas, era justamente o que eu ia falar.
Esses dias atrás, né, aconteceu. Porque muita gente questiona. Aí a última vez eu ainda expliquei para a pessoa lá na academia. Eu falei, olha, você tem que entender que isso não é maldade, isso é uma proteção, tanto para o nosso estado quanto para o Brasil inteiro. Não é uma questão. E assim como você está falando dessa mosca da carambola, eu vou para o Belém. Linda, maravilhosa, que é um lugar maravilhoso. Quer ver? Sim. Compro uma fruta, vem comendo, sem terminar de comer as frutas, vou jogando, né? Sementinha. Não, jogando restinho, bagaço. Então, assim, gente... E vem disseminando a larva. E vem Por isso que hoje também tem monitoramento com relação à mosca da carambola em todas as rodoviárias, aeroportos dos estados que ela está presente. Olha, você não tem ideia quanto é gasto com isso para proteger o restante. Eu ia falar, quem chega em aeroporto internacional ou quem vai de um aeroporto para o outro, eu já cansei de ver. Esses dias, não sei se vocês viram, foi presa uma vovozinha, ela tinha umas 8 pés de muda dentro da mala. Oh, meu Deus. Ela foi barrada. Quando ela entrou... Como diz a história, dá dó, não, o banho neto dela se matando de dar risada. E ela lá, barrada, tirando o que capaz que não. Mas aí chega gente que vem da Europa, traz queijo sem rótulo. Traz tudo. Traz tudo. Aí o pessoal do aeroporto aprende, eles ficam brabos. Não, você não vai jogar fora, você vai consumir, porque e é uma... Cara, aprenda. Até porque se você tem uma condição específicazinha de estar viajando para fora do país, você tem que ter no mínimo Lembrei de um fato super importante nesse processo também, entra a questão da limpeza dos equipamentos, né? Para as empresas que trabalham, né? De um estado para outro, ou mesmo de uma cidade para outra. Então, você fala assim, mas na minha propriedade não tinha esse tipo de problema aqui, né? Seja da vegetação, seja de pragas de modo geral, né? Então, assim, aí por que aconteceu? Não, mas fulano veio colher pra mim. Mas eu acho que não entra só no maquinário, né? Era um assunto que eu tava lembrando de falar, a gente tinha chegado aqui e tinha esquecido. Veja bem, uma das coisas que eu mais pego no pé enquanto fiscal é isso. Lavagem. Nematóide do cisto não existia na Serra do Penitente. Né? Hoje tem. Principalmente essas pragas de solos. Né? Então, o que é uma das maiores fontes de contaminação de uma região para outra? Colheitadeiras, tratores, grades, o próprio caminhão. Porque eles limpam o maquinário, mas quem está de caminhão não limpa. Então, como é a regra disso aí? A máquina tem que estar limpa. Tem que ter o atestado de desinfestação, que o fiscal, ele vai na AGED, o fiscal acompanha, tem que ser lavado com hipoclorito de sódio a 1%. E ele tem que ter, uma das coisas que não diz respeito à AGED, mas ele tem que ter a nota de trânsito, que nem imposto gera. Sim. Mas por que a nota de trânsito? Ora, nós sabemos que tem roubo de máquinas toda hora. Então, a única forma, por exemplo, de uma Polícia Federal abordar uma carreta levando uma colheitadeira para o Pará. Como é que ele vai saber que uma colheitadeira dessa é daquele dono, está indo daqui para ali? Sim, verdade. É a nota mesmo que a fazenda seja do mesmo proprietário, né? Mesmo que seja. Então, é a garantia. Tá, assim, as pessoas têm que ter essa multa, por não estar conduzindo a máquina limpa, ela hoje, na AGED, ela é R$10.000. Tá muito barata. Então vale a pena lavar. O transtorno que gera. Não, assim, é barata pelo transtorno e pelo valor do maquinário. Sim. E veja, ela leva, quando não lava, ela leva o grão, ela leva o solo, ela leva os restos da própria cultura, leva tudo. Ali é um perigo terrível. Os prejuízos que essa movimentação tem causado na região como um todo. E é interessante isso porque, assim, a gente acaba... Eu lembro muito isso nas questões, por exemplo, do algodão, né? A limpeza que é feita nas beiras de estrada por conta de pés de algodão que começam a nascer. Por quê? Porque tá ia virar uma verdadeira floresta na beira de estrada, né? Se tu for no Rio Coco hoje, você vai ver na beira da estrada um verdadeiro plantio de crotalânea. Por quê? Poderia ser qualquer outra cor papalhada. Por que tá a crotalânea? Para tentar combater o nematóide. E não tinha. E é uma coisa que tá crescente, né? E conforme se movimenta o sol. E eu já vi entrevista aqui de vocês com pessoas falando de nematóide. É uma das pragas mais. Toda praga de solo ela é complicadíssima de se combater. Ela é a campeã, né? Ela é a top. Ela tá pior que a buva. É a top negativa nesse caso. Ela tá mais resiliente que a buva. Diego, e quando a gente fala, por exemplo, para o pequeno produtor, no caso da nossa região, como que é a principal atuação da AGED nesses casos? A gente
consegue citar alguma coisa mais específica? Na questão vegetal que você diz? Na vegetal. A produção do pequeno produtor na nossa região, primeira coisa, ela é feita em pequenas áreas, né? Nós temos um problema... Tem aqui. Para não deixar quente. Nós temos um problema com... Uma das coisas que aflige muito o pequeno produtor, Diana e Lara, é ele não encontrar produtos para ele usar na pequena cultura. Sim. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos um levantamento junto com o Sebrae, aqui na região, no cinturão verde de Balsas, por exemplo. Ok. Os hortifrutos granjeiros, de um modo geral. O que era usado para combater as pragas? Era não. É. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Né? Na grande maioria, produtos de uso veterinário. Né? Aqueles Botox, uma série de produtos para uso veterinário. Que o Botox é o mesmo Botox, preparado diferente para a parte estética também. Por que eles usam isso? Porque eles vão nas revendas, eles não encontram produtos. E quando encontra, a região, como é uma grande produtora de soja, e aí vem a questão econômica. Não interessa para os revendedores, financeiramente, e não tira a razão deles, adquirir produto para o pequeno produtor. Sim. Então, muita gente se sujeita a usar o produto de uso veterinário. E existe um projeto hoje já muito forte em andamento no Ministério da Agricultura, que aí envolve o governo federal também, de incentivos aos fabricantes, incentivos fiscais, para começar a produzir produtos em pequenas quantidades, frascos de meio litro, de 1 litro, para poder trabalhar com o pequeno produtor. Você veja, eu mesmo vou comprar produto nessas revendas hoje quando eu quero 5 litros, você não encontra, só tem de 20 litros. E não me atende, porque vai sobrar vai produto, estragar, eu não vou vai poder vencer, usar aqui. vai fazer o que com aquilo? Vira um problema ainda maior, né? Um problema. Então a gente fez um trabalho também junto com o Sebrae. Eu trabalhei muito tempo com inseticidas naturais. Sim. Né? E a gente elaborou uma série de receitas, tanto para esse pessoal de horta, como o pessoal que produz milho, feijão em pequena quantidade. E muita gente ainda hoje está fazendo e está usando, né? Então, assim, eles têm muita dificuldade de conseguir insumos na quantidade que eles precisam e tomam mão de situações que pode, né? E vai, que um produto de uso veterinário, ninguém sabe o resíduo que vai ficar, ninguém sabe a dosagem certa que tem que usar numa planta, ninguém sabe nada. Exatamente. Mas o importante é que mata é o que ele vê, e ele vai usar. E eu tô comentando isso porque, assim, é interessante essas coisas, porque, assim, a gente acaba recebendo, né, de modo geral, eu falo assim no sentido do agro, né, a gente recebe muita pancada no sentido de que da pessoa que não é agro, que não se considera agricultor e que acha que não é necessário ou que acha que o uso de produtos químicos é indiscriminado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre traz essa orientação aqui, a gente sempre fala sobre isso no sentido de que, primeiro, o produto é extremamente caro, então não tem por que fazer isso jogando isso fora, né? Tem realmente um controle. O produtor não gostaria de fazer tantas aplicações como muitas ou algumas vezes ele precisa fazer por conta de alguma ação de uma praga específica, ou o problema da lagarta esse ano no milho, por exemplo, foi uma das coisas que foi realmente fora da curva, né? O número de aplicações feitas. Mas a gente vê que na sociedade, de modo geral, quando é na hora de vamos capinar um quintal, vamos capinar um terreno, aí ninguém quer. Aí fala assim, cara, me arruma um produtinho lá da tua fazenda. Mas eu prefere jogar o produto, o herbicida, do que passar meia hora rodando uma enxada. E detalhe, aí não sabe quanto usa, não sabe como usa. Aí não se precaver também, né? Aí o que sobra, dependendo, vai descartar. Acha que pode colocar na fossa, pode colocar... Então, assim, são essas coisas que eu acredito que realmente ainda falta um pouco mais de informação. Não estou falando que isso é responsabilidade da AGED, mas é realmente assim a informação, e por isso até que a gente fala sempre isso aqui no programa, que é essa coisa da gente uniformizar a fala, né, e de levar uma fala que é um pouco mais informativa mesmo, esclarecedora, de que muitas das vezes talvez acaba não tendo ainda
tanto produto à disposição nesse sentido, talvez por conta desse controle que talvez não se conseguiria ter. Talvez esse controle é mais fácil da forma como ele acontece hoje. Mas eu não estou dizendo que com isso que que não teria direito. Muito pelo contrário, eu concordo que precisa dessa quantidade menor, num vasilhame menor, para realmente atender e o produto existe, público lá. Que é o produto. Existe. Se você for, por exemplo, São Paulo, você vai encontrar produto para hortifruti granjeiro em qualquer lugar, em pequenas quantidades, porque é monstruoso a coisa, né? Mas aqui a questão, acho que é assim, associada com a demanda, que você né? falou, por exemplo, agora, quando envolve o grande produtor, vocês mexem no setor, devem estar cientes dessa informação que eu Gratidão pelo grande. Que eu fiz levantamento em campo, né? E isso também foi comprovado lá nesse seminário que a gente foi em Goiânia. Mas olha que maravilha. O produtor de soja especificamente, ele vai usar tudo, absolutamente tudo que for necessário para ele garantir a colheita dele. Né? Agora, ele também vai tomar mão, e isso é fato, de tudo que tecnologicamente for comprovado que é bom para o meio ambiente e vai garantir a produtividade dele. Por que é que eu estou dizendo isso? Dado recente, 45% de todas as fazendas aqui dessa nossa região, incluindo o Piauí, 45% de todos os produtos utilizados para combate a pragas e doenças já são biológicos. Esse número é lindo, né? E o que foi que a gente viu em Goiânia? Comprovadamente também, nesses próximos 5 anos, a previsão é que 70% de todos os produtos usados no agronegócio seja biológico. Está funcionando maravilhosamente bem, tanto no combate à praga, como na recuperação dos micro-organismos do solo. Agora, e que daí com isso, Diego, o que você acha que esse pessoal que gosta de bater o pau em nós vai falar? Porque daí não vai ter questão de falar. Que não vai falar. Será que não? Sabe o que é que... Vai ter motivo, vai falar, ninguém nunca vai deixar de falar, isso acontece. Mas vai diminuir muito. E o que é que precisa? Eu sempre digo, se a informação não chega a quem de direito, ele vai continuar batendo. Sim. Então, o agro, ele precisa, a partir do momento que isso já está acontecendo nesse nível que eu falei, ter uma comunicação com essa sociedade mais eficiente também e mostrar né, que agora que existe uma tecnologia que realmente faz com que a coisa ande sem necessário usar o defensivo tradicional, a população tem que tomar conhecimento disso também, dessa nova tecnologia que está sendo usada, e está sendo usada porque funciona e porque antes ela não existia nesses moldes. Eu tive um mês passado, eu acho que numas 20 fazendas, eu acho que 10 a 12 já tinha a sua própria fábrica de biológico. E já que você falou disso, como a AGED tem observado em campo as questões associadas então ao biológico, seja na questão da operação, seja nessa questão do uso, como vocês têm observado isso, se isso realmente tem trazido então uma melhora geral, ou que seriam pontos de atenção que a gente já poderia deixar como uma recomendação para o produtor? Veja bem, os produtores estão encantados com o resultado que estão tendo. O que é que a gente foi tocado nesse assunto pelo Ministério da Agricultura nessa conferência? A coisa andou numa rapidez tão grande, funcionando tão bem, que nem o Ministério teve tempo de fazer uma portaria regulamentando a questão do uso dos biológicos. Sim. Então, por exemplo, vai chegar na fazenda que já está com a fábrica de biológico, vai fechar a fábrica? Não. A portaria que vai sair, ela é só para regularizar, para as fazendas fazerem o cadastro, para o Ministério tomar ciência de que existe. Logicamente, Ediane e Lara, precisa. Eu tive na Fazenda Progresso ali no Piauí, a fábrica deles é monumental, né? Mas lá tem os responsáveis técnicos, tem químicos, tem tudo. Compra a matéria-prima de origem idônea,
né? Tudo acompanhado bonitinho. Até porque Então, sabe que qualquer o coisa que vai pode sair de isso. regra do Ministério nessa portaria é para nesse fazer sentido, né? esse acompanhamento. Mas não tem nada hoje, nem vai ter, que proíbe o camarada ter a sua fábrica de biológico, Sim. produzir e utilizar de forma normal. Até porque, como nós citamos aqui, é algo novo. Né? E essa questão também estrutural da fábrica é algo que mudou praticamente da água para o vinho nos últimos 5 anos, né? Porque literalmente aquilo que a gente conversou inclusive com a Cibele aqui, mudou da caixa d'água, né, para as estações fechadas, né, para uma operação realmente mais segura, inclusive para as pessoas, né? Então, até na questão da higienização da própria, né, do pessoal que mexe. Mas assim, entrando nessa O papo tá tão bom que a gente nem falou ainda da aviação. calma. Mas só concluindo um pouquinho isso aí. Uma coisa que é uma crítica construtiva que precisa ser feita ao produtor de soja especificamente é o cumprimento de certas regras. Sim. Vou te dar um exemplo. Existe milho hoje resistente? Deveria, Sabe Diz por que quê? sim. Quando a doutora Cláudia, que é a fiscal do Ministério, vem todo ano aqui fazer essas fiscalizações, me diz, e eu também faço e acompanho e pergunto, não posso agir, mas pergunto a título de conhecimento. Raríssimos produtores hoje planta, por exemplo, na questão do milho, planta o refúgio, que era a primeira regra para que a planta original lá não perdesse a sua resistência no combate à lagarta. A lagarta, ela vem no refúgio, ataca ali e a resistência lá vai segurando. Sim. Ninguém mais planta refúgio. Chegou o ponto que hoje não tem mais resistência com relação à lagarta do carducho. É mais trabalhoso plantar o milho e depois vir plantar o refúgio? Mas olha quantos e quantos anos de estudo também, não foi necessário para Exato. conseguir uma tecnologia dessa. E foi perdida rapidamente. Então precisa ter... Por que eu falei isso? Porque na questão Pela dos praticidade, biológicos, né? por que precisa das regras, vai sair portaria? Porque se for feito a toque de caixa sem o devido conhecimento, nós podemos perder a tecnologia do biológico também. Então, Sim. Nós vamos perder essa maravilha. O ser humano consegue ser muito inteligente para criar, e para mas descriar. tem, infelizmente, pessoas que não colaboram para a manutenção. E aí é onde, né? Mas e o que é interessante desse contexto todo é porque, assim, a gente não saiu em nenhum momento do foco do assunto. Só mas nós agora chegamos no ar ainda. Mas é interessante porque tudo isso é importante para a gente realmente falar, inclusive, da questão de como a evolução, e a gente estava falando de evolução de orgânicos, mas assim, falando de biológicos, falando de produção de modo geral, e na questão dos químicos, a gente tem visto também muita evolução, tanto é que as próprias empresas que só trabalhavam com químicos também já estão produzindo biológicos. Afinal de contas, elas sabem que no aspecto brasileiro, com esse clima que nós temos, o uso de biológicos ele é eficiente, é realmente um substitutivo importante e ela vai continuar no mercado, então ela tem que se manter lá no mercado. Nas formas de aplicação, a gente teve uma evolução significativa no mundo também, de modo geral. E aí a gente saiu aí da costal, né? De um aplicador costal que estava lá, o cara carregando o peso. Aquela a imagem ainda que precisa realmente ser desconstruída do cara de chinelo lá fazendo uma aplicação, que a gente ainda vê quando eu estava falando da história do quintal, né? Tá lá o menino aplicando. Mas isso quando ele tá de chinelo, né? Muitas vezes tá até descalço. E de bermuda. E de bermuda, de regata. Nossa, é a cena linda. Cíntia Chagas que eu diga. Mas enfim, e aí nós temos a evolução e na questão dos equipamentos, e hoje a questão de vários tipos de equipamentos, a questão da própria aviação e hoje a questão dos drones, né? Então, assim, a gente tem visto realmente cada vez mais o uso de drones na agricultura, na pecuária, né? Em tudo que envolve o agro hoje, a gente tem visto realmente um uso muito maior. Nesse contexto, eu acredito que uma das coisas que a gente até já trouxe esse assunto numa conversa um pouco mais
voltada para a questão de treinamento, inclusive, né, que até a gente falava sobre o fato de que as mulheres são mais cuidadosas, então assim estão se envolvendo, então, ou seja, acaba sendo uma nova profissão dentro do agro, dentro de geral, não só para o agro, né, mas assim no agro, na questão das aplicações, e a gente vê que ainda tem muita coisa para ser conversada e para ser ajustada. Dentro das aplicações, como que é para a AGED enquanto fiscal? Porque assim, eu não queria falar especificamente do drone de início, mas assim, quando a gente fala de aplicações, de químicos, tem uma coisa que eu acho que, e aí assim, até onde é verdade, até onde vai, na questão, por exemplo, de derivas, do como isso pode causar algum tipo de prejuízo, por exemplo, para comunidades. Como que é esse trabalho da AGED nesse sentido? O tema é grande. É grande, mas vamos começar e a gente vai... Vamos começar do começo, como se diz, né? Olha, veja bem, como eu te disse, eu estou há 18 anos nessa região. Sim. Viu ela crescer, né? O último levantamento, quando eu acho que foi em 2000 e eu cheguei em 2006, quando foi em 2009, ninguém sabia o que tinha aqui. O Ministério da Agricultura me desafiou para poder georreferenciar todas as fazendas de soja dessa macro-região aqui. E eu passei 3 meses, junto com o Eugênio e um motorista que veio do Ministério da Agricultura, 3 meses praticamente ininterrupto. A gente vinha em casa lavar roupa e levar roupa nova, monitorando, já referenciando todas essas fazendas. Planilhando na época, né? Fazendo uma planilha. Naquela altura, nós monitoramos, fizemos o georreferenciamento de 347 propriedades de soja. Hoje quantas? tem 347. 347, quase 18 anos atrás. Hoje já são 450 e alguma coisa, se eu me lembro, no seu número exato. Então, assim, e nesses 18 anos que eu estou aqui nessa região, eu só enfrentei 2 denúncias que foram feitas com relação à problemática com deriva, por exemplo. Né? E que uma se comprovou realmente. E aí eu te pergunto, aí fica a pergunta, o produtor foi o culpado? O produtor foi isso, foi aquilo? Quando você vai para a legislação, se eu contrato um serviço, eu tenho que cobrar que aquele serviço seja feito de forma correta. Se eu largo de mão, alguma responsabilidade ele vai ter na legislação. Mas nenhum dos casos foi provocado pela própria aeronave, pelo próprio piloto que fez alguma coisa errada. Não é o produtor de soja que está lá em cima pilotando aquele avião. Mas foi dirimido, e de lá para cá, na nossa região, nós nunca mais tivemos nenhum problema. Tivemos agora recente acho que foi por rumo de Chapadinha ali, que terminou, saiu agora o resultado final, que não teve contaminação de ninguém, e tal. Essa então, história foi já tinha dizer, todo lugar, em toda instituição, em tudo que você imaginar no mundo, tem quem faz a coisa correta, que é a grande maioria, e tem quem faz besteira. Isso é fato. É na AGED, é na Polícia Militar, é nos produtores, qualquer meio da sociedade. Mas você dizer que o produtor de soja, e eu falo pela nossa região, mas também a gente convive muito com os fiscais de outras regiões, não busca ter o máximo de responsabilidade no tocante à questão do uso correto e seguro de defensivos, isso é uma falácia, né? Quando eu cheguei aqui, Ediane, em 2006 até 2007, 2008, 2009, o que era que tinha de muito problema, Lara? A questão muita embalagem de agrotóxico jogada a céu aberto. Sim. E sabe de quem era a culpa disso?
do Estado. A AGED não tinha existia, pra onde. não tinha fiscalização, o cara não sabia nem o que fazer com aquilo. E não tinha nem para onde mandar, né? No momento que a gente chegou, que deu as orientações, tudo certinho, bonitinho, ninguém multou ninguém, foi tudo dentro da educação sanitária. O período certo. Todo mundo fez o seu trabalho. Diego não multou ninguém, multou aquele que foi orientado, que foi notificado, e depois que a gente foi, era mais do que o que tinha, é estatístico, 25% a 30% só vai entender quando leva uma canetada. Daí para frente ele se ajeita. Então hoje a AGED tem um trabalho relativamente fácil na região. Os produtores entenderam, né, a necessidade de trabalhar correto. Por exemplo, eu me lembro bem de um produtor que na época eu peguei embalagem vazia na propriedade. Quando eu retornei, como eu te disse, tinha mais do que eu. Sim. Eu dei uma multa nele, me lembro, na época de R$5.400. Eita, na época. Ele virou o bicho. Eu deixei ele estourar a veia do pescoço, como se diz. Quando eu digo, o senhor terminou de... terminei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, mestre. Agradeça ter sido a gente que encontrou, que voltou, que deu uma multa dessa de R$5.400 no senhor. Por que você diz isso? Porque se fosse o IBAMA, o senhor tinha levado uma de 1 milhão e a sua fazenda ia ser embargada com toda essa soja verde que está aí. E o senhor não colher, não fazer nada. Ele agradeceu, é um grande amigo meu hoje, como todos eles. Entendeu? Então, assim, entenderam o trabalho, né? Como você disse, o Estado, na época, não tinha fiscalização, até porque não era uma questão de cultura do Maranhão, né? Muitos produtores vieram para cá e eram pequenos, não tinha também essa consciência. Perfeito. Né? Agora eu queria só que você falasse assim, porque quem está nos ouvindo, quem é do nosso nicho, quem é agro, entende o que é a questão da deriva. Mas quem não é do agro e gosta de ser sumidade de falar a respeito do agro, só para que essa pessoa entenda o tecnicamente que é a deriva. Porque, gente, não é nenhum avião perdido, isso que nem navio fica à deriva, não, tá? Então ele vai dar uma explicadinha. Pronto. Assim. Então vamos explicar especificamente a questão da deriva. A questão da deriva, ela está muito voltada no momento da aplicação aérea, principalmente, no que diz respeito à velocidade do vento que está ocorrendo na propriedade. Então, se o vento, ele está... Primeiro de tudo, veja só que o produtor não vai estar fazendo coisa que saia com problema de deriva, porque a primeira coisa que ele já vai doer no bolso dele. Exatamente. Né? Ele vai perder uma grande quantidade daquilo que ele está tentando aplicar. Não tem sentido, né? Então, pessoal, a deriva é aquele produto, aquele defensivo que se desloca no ar quando o avião ou o uniporte está fazendo a aplicação. O vento está forte demais e ele vai levar parte daquele produto para a área externa da propriedade, que se tiver comunidade, se tiver mananciais de água, sim, dependendo do produto que está sendo aplicado, outra plantação, ele pode trazer alguns problemas, né? Mas eu volto a dizer, olha, quando eu fiz o meu curso de especialização... Só para reforçar um pouquinho sim, isso, é importante, assim, até para as pessoas entenderem que essa deriva ela vai acontecer, inclusive, dentro da própria propriedade, sim, de um talhão para outro. Vai. Então, por exemplo, lá em casa eu vejo isso porque, assim, a gente tem isso com as questões de vizinho. O vizinho que a gente já plantou, o vizinho não plantou ainda, ele estava fazendo uma dessecagem. Se ele fizer uma dessecagem na área dele, se tiver deriva, vai atingir sua área. Não necessariamente a plantação toda, mas aquela beiradinha ali, né? Então, assim, isso é interessante, por isso que a gente fala assim, por que o produtor tem esse cuidado? Por que por exemplo, uma outra informação, né? O produtor não aplica em horários de muito vento. As aplicações são normalmente mais cedo da manhã, mais para o final da tarde. Até porque o próprio calor do sol, né, provoca a evaporação do produto. O produto não vai funcionar na mesma qualidade e principalmente por causa do vento, para evitar esse tipo de situação. Então, realmente, como a Lara puxou isso, acho que é importante, realmente, a Lara tocou num ponto importante. A gente fala com o costume e esquece que nem todo mundo sabe. Uma das coisas importantes, quando você fala da questão do produtor não perder dinheiro, quando eu fiz a minha especialização em proteção de plantas lá em Viçosa, em Minas Gerais, a gente tinha uma disciplina da questão de aplicação. E comprovadamente, pelo menos naquela época que eu fiz o curso, 25% de todo o produto defensivo comprado pelo produtor
ele era literalmente perdido na aplicação errada. Olha só. É muita coisa. É muita coisa. Tu imagina sei lá, vamos lá, um cara com 5 mil hectares de soja Deus aí, o livre. É dinheiro demais. né? Pela aplicação incorreta, pelo uso do bico incorreto. O combustível, tudo. a hora, o funcionário. Então, é isso. É. Importantíssimo. E aí, quando a gente então vem para essas questões das aplicações, dentro dessas questões, como você citou, o trabalho ele é muito próximo com a propriedade no sentido da gestão. Quando a gente vai para as aplicações aéreas, existe uma regulamentação ou algum tipo de acompanhamento que a própria AGED faz, ou esse acompanhamento é feito junto a essas empresas que fazem as aplicações? As responsabilidades, elas são compartilhadas. Certo. Né? Tudo que uma empresa de prestação de serviço na aplicação aérea, ela faz, absolutamente tudo tem que ser, né? Tudo tem que ser registrado. Seja a aplicação aérea convencional, com avião agrícola, ou seja, num dos principais temas que nós viemos tocar aqui, que é a questão moderna, como você disse, de aplicação com drones, né? Que está gerando uma série de problemáticas aí Brasil afora. Mas a responsabilidade é compartilhada. Tudo que a fiscalização solicitar, tudo aquilo tem que estar registrado. Tipo assim, mapa de voo, a propriedade que ele fez a aplicação, o produto que ele utilizou, a formulação da cauda, os horários de voo, velocidade de vento, equipamentos de proteção individual, registro de aeronave, uma infinidade de coisas que eles, todos aqui na nossa região. Que são detalhes que, na verdade, já estão associadas com o próprio voo que ele faria, independente da aplicação. E aí ele vem acrescentando essas outras informações. Todas as responsabilidades com relação à aplicação. Interessante, entendi. Então, por exemplo, as nossas empresas aéreas de aplicação aqui no Maranhão, elas são todas regularizadas, todas registradas no Ministério da Agricultura, cadastradas na AGED, que tem a diferença de registro para cadastro. Sim. Né? Todos nós, tanto do pessoal da federal como estadual, fiscaliza o pessoal e é tudo normal. Problemas que a gente tem aqui são aviões que vêm de outros estados, que é até registrado no Ministério da Agricultura lá. Mas ele não tem cadastro aqui na AGED para operacionalizar dentro do estado que tem uma lei própria. Sim. Aí esses aviões, quando a gente recebe as informações, eles são apreendidos e até de se regularizar leva um bom tempo, né? E perde um bocado de dinheiro e ainda leva uma multa. Então é mais fácil, porque pelo que você está falando, Diego, essa empresa de pulverização aérea, ela pode ser, ela é registrada e pode se cadastrar em vários estados. Perfeito, ela tem um registro federal. Ela só chega no estado e diz, olha, eu vou operacionalizar aqui, faz o cadastro na AGED. Sim. Né? A gente vai saber onde é a base, onde é que eles vão operar, tudo, sem problema nenhum. Nem paga o cadastro para você ter ideia. Sério, quer dizer, é simplesmente falta não justifica não fazer, né? Não justifica. Porque você precisa saber aonde é a base dela para que na necessidade de uma fiscalização, ou até porque a fiscalização não é avisada, né? Você vai aleatoriamente. Então hoje vamos lá ver o campo de pouso da empresa X. Então você chega lá, você consegue verificar em campo a operação dela, né? Como que ela trabalha. Nós temos 3 empresas de outros estados operacionalizando aqui com a base com aeronave permanente, tudo tranquilo, normal, sem problema. Agora entrou sem a devida autorização, se for pego, né, e está certo que os próprios colegas e empresas aqui da região que estão trabalhando regular, não vai perder para quem vem irregular. Eles mesmo faz a denúncia, a gente vai, aprende a aeronave e toma todos os procedimentos administrativos. Dá um trabalho danado para ele tirar o avião do chão de novo, viu? Eita. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para ti já nesse tema. Aí você está falando da aeronave, da empresa, e o produtor? Leva multa também? Não, veja bem. Se o produtor, não da AGED, se o produtor contratou uma aeronave dessa, sim, cadê o contrato?
Ele não vai vir com um contrato porque ele sabe que não pode fazer um contrato se ele tem um registro lá, por exemplo, no Tocantins. Sim. Ele sabe que ele não pode fazer um contrato com o produtor porque quando o Ministério da Agricultura for fiscalizar ele lá no Tocantins, vai pegar ele. Ele tem que vir voando ilegal. O agricultor O ilegal não... é do começo ao fim. o agricultor não vai ter um contrato. Sim. Entendeu? Ele não tem nem segurança. Então, a AGED pegando, a ação vai ser na aeronave, interditar a aeronave e autuar a empresa por não ter o cadastro no estado do Maranhão. Sim. Agora, se o Ministério da Agricultura pegar um produtor que contratou uma aeronave que veio de outro estado, que não pode operar aqui, aí o Ministério pode ilegal. autuar. Porque é o ilegal, né? E a tacada é segura. Então, mas aí eu volto a te provocar nessa mesma questão. A AGED não provoca o Ministério da Agricultura nesse sentido? Provoca, tanto provoca que quando a gente já pegou 3 vezes, o Ministério foi informado e, salvo engano, Lara, eu acho que isso está com... A última vez que a gente recebeu denúncia, que a gente fez essa ação, está com 10 anos. O que é que aconteceu? Tá aprendendo. Pronto, é isso que eu estou te dizendo. O produtor foi orientado, foi instruído, foi educado a dizer: cara, contrata as empresas do teu município que estão aqui, do teu estado, bota dinheiro aqui que tu vai ter o contratinho que tu pode cobrar do cara depois se ele fizer uma coisa errada. E de lá para cá a gente não teve mais nenhum problema nesse sentido. E agora tu imagina, Diego, porque tu sabe que já aconteceu aqui há muito tempo atrás, acho que até mais de 20 anos, acidente com um avião agrícola de decapitar um rapaz numa fazenda. Se eu não me engano, na época era na fazenda lá em cima, gente, que era do grupo da SLC. Como há mais de 20 anos eu não estava aqui. Desculpa. Mas eu atendi. Verdade, desculpa. Mas eu atendi 3 acidentes aéreos aqui fatais. Sim. Né? Inclusive eu acompanhei o pessoal do CENIPA. Ali já chegando perto da Serra do Penitente. Acompanhei um que eu quase que eu vi ao vivo lá em Carolina. Né? O cara terminou a aplicação e todos eles foi mais ou menos assim, terminou a aplicação e foi virar o MacGyver. É isso que eles fazem isso, filho. É mesmo. 99% dos acidentes aéreos aqui, eu estou dizendo que eu acompanhei 3. Não foi na hora da aplicação, foi na hora de sair que eles vai Pra sair, eles querem arremeter, fazer uma coisa mais gracinha. Bate no eucalipto, uma coisa ou outra. Eles acham que são da Esquadrilha da Fumaça. Entendeu? Então é assim. Foi bem o que aconteceu lá, isso. só que decapitou o rapaz, sabe? Mas na aplicação mesmo eu desconheço qualquer um aqui, fazendo o trabalho normal direitinho. E os drones? Não, então. Olha, então. Eu não sei o tempo que a gente tem, tá? Tá chegando no meio. E a gente tem que faturar, né? Tem que aproveitar. Uma coisa puxa a outra. Como é que a gente não vai te perguntando? Né? Porque eu perguntei essa questão do acidente, porque imagina se esse avião que teve esse problema na tua propriedade é um avião que não tá legalizado aqui, que veio de fora, que de repente a AGED não estava sabendo e tem todo esse tormento. Você vai ter problema. Entendeu? É isso que eu tava puxando. É isso. O produtor se livre de confusão. Contrata as coisinhas legais, tudo bonitinho. Esse que eu tava te falando, eu tava, por isso que eu digo que eu quase peguei ao vivo. Eu tava assim, você via a fazenda, mas eu tava a uns 15 quilômetros da fazenda. Cheguei indo lá, estrada de chão. Tu indo pra propriedade. Pra propriedade. Por acaso. Quando eu olhei, baixei a vista que eu olhei, eu vi aquela fumaça preta. Muito rápida. Quando eu cheguei lá, o cara tinha passado, cortou o eucalipto, caiu dentro da oficina. Qual foi a sorte? Na hora do almoço não tinha ninguém dentro. Morreu só ele, o piloto. Isso aí morreu, não tem jeito. Na hora do almoço, tá pego só ele, ainda bem que não pegou o pessoal funcionário da fazenda. fazenda. Por isso mesmo, porque não tinha ninguém dentro. Não tinha ninguém dentro da oficina. Na oficina tava todo mundo. Caiu dentro da oficina, em cima de colheitadeira, pegou fogo. Nossa Senhora. Prejuízo gigante. Mas é hora da gente faturar, né, Lara? Então, assim, nosso intervalo, né? E lembrar os nossos seguidores, né? Todo mundo que acompanha aí a Rede Agro Mulher Mais, Chama na Botina. Vocês podem acompanhar o programa também, não só pela Rádio Boa Notícia 91.1, todos os sábados de 8 às 10, mas também pelo Spotify. Você pode baixar o episódio e aí acompanhar offline também, pelo SoundCloud também. Você quer ver e ouvir? Vai lá pelo YouTube, pode ir também pelo Facebook, pelo Instagram. Então você tem um monte de opções para você, escolhe a que você mais gostar, mas lembra, segue a gente @Rede Agro Mulher Mais
e acompanha não só esse episódio de hoje, mas todos os episódios, né, desses 3 anos aí de episódios. Né, aí aquela pessoa que também quer ver quem é, sabe o cara e crachá? Quem é a voz no YouTube? Porque muitas vezes... Oi, gente, eu sou a Diana. Se ela é Diana, sobrou pra mim ser a Lara. Não, e a gente começava sempre o programa na rádio assim, né? Eu sou a Diana Boeri, eu sou Lara Moraes, aí ficou... Tá, mas agora aqui a gente não tá usando, Não, né? Tem que... Nossa, parece que mudou e a cabeça pirou também. Mas, voltando, como o Diego falou, que ele tá mais preocupado com o tempo do que nós. A gente tem só um tempo de jogo agora, 45 minutos. Ele dá pra conversar. Eu acho que ele tá pensando assim, será que eu vou dar conta de falar desse tanto de tempo sobre esse assunto? Mas agora, Diego, voltou no que tá moderno, no que todo mundo quer ter, descobriram a América, entendeu? Inventaram a roda, entendeu? O homem da caverna descobriu fogo pra assar carne. É pai comprando pra menino brincar. Nossa Senhora da Aparecida, já vi tanto trem acontecendo com drone que armaria. Inclusive levando celular para de presídio. Como diz a história, aquilo que a gente falou antes. São pessoas que criam as coisas. Não é o contrário. Aquela coisa, Deus então, cria criou, teve inteligência, criou. Aí a criatura vai lá e aproveita para o seu benefício. Né? Como é que hoje, né, para que quem nos ouve, tanto produtor como quem é leigo, que tem essa preocupação, porque eu tenho uma certa preocupação com essa quantidade exagerada que a gente está vendo aí. Nós sabemos que a tecnologia, a modernidade tem que entrar mesmo. Como é que está sendo assim a questão para fiscalizar e regulamentar os usos de drones em pulverizações agrícolas? É um tema bem extenso aqui, né? Eu me lembro que eu não sei se... Eu tenho 51 anos. Eu me lembro que o primeiro drone que eu tive contato com ele foi um pirulito que era pirocóptero. Era bom até hoje, tá? Só pra te avisar. Eu não sei se vocês alcançaram isso. Hoje, capaz que não. Tem um bocado de gente que tá escutando que eu acredito que viajou agora, também. Não sei como é que a gente não arrancava os fios de casa, porque não tinha tanto fogo, né? Pois é, então, gente, o drone começou como uma brincadeira, que a gente via as crianças brincando, coisinha pequena, né? E como disse a Ediane e você, Lara, a tecnologia vai avançando e as pessoas vão aumentando o tamanho do brinquedo e começam a vislumbrar mais coisas, e hoje nós temos drones imensos, né, que estão aí sendo utilizados tanto na agricultura quanto na questão da pecuária, né? E a primeira coisa que tem que ser dita é que a aplicação de defensivo agrícola com o drone, ele segue absolutamente a mesma regra da aviação agrícola tradicional, né? Tá saindo, logo deve estar saindo uma portaria do Ministério da Agricultura que vai complementar essa aqui, a 298 de 2021, que ainda foi editada pela ministra Tereza Cristina. Novinha aí. Né? E justamente por quê? Porque em 2021, talvez o drone fosse do tamanho de um microfone desse que a gente está falando aqui, né? Hoje, de lá para cá, nós já temos drones aí, talvez do tamanho de um veículo convencional. Uhum. Então, da forma como as tecnologias vão avançando, as legislações também têm que estar se modernizando para acompanhar esse avanço. Mas o que é que acontece hoje, o que nós temos hoje? Vou botar meu óculos aqui, que eu acho que a coisa mais importante aqui, Diana e Lara, é a gente, para ficar claro para o produtor que nos escuta, para a comunidade de um modo geral, é nós esmiuçarmos essa portaria aqui numa linguagem fácil, acessível, fácil que as pessoas compreendam, sim, né? Então veja bem, o artigo 2º, porque o primeiro só fala de estabelecer regra, o artigo 2º, para efeito dessa portaria, considera-se, eu vou lendo e a gente vai debatendo, discutindo, né? Sim. Para efeitos desta portaria, considera-se aeronave remotamente pilotada. Esse é o termo da legislação, que para nós é o velho drone, né? E aqui ele vai especificando o que é.
Aeronave não tripulada pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota, ou seja, do controle remoto. Aí ele vai dizer o que é agrotóxicos e afins, que todos nós sabemos. Sim. Né? Ele vai tratar do curso para aplicação aeroagrícola remota. É o CAAR. Olha, aqui a gente Ou seja, aí você já separa o joio do trigo. aqui a gente já começa a entrar numa discussão mais interessante. O curso ele tem que ser homologado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e oferecido. Talvez, não sei se você falou que entrevistou uma pessoa que. Sim. Daí é oferecido por Christian. entidade de ensino registrada no Ministério, Isso. destinada à formação de aplicação de aplicadores aeroagrícolas remotos. Primeiro, se você botar aí curso de drone no Google, Vai Tem um achar. bocado. aí você bota, dá um enter, pronto. Saia do seu celular, aí você abre o seu Facebook. Vai ter lá 550 cursos sendo ofertados. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que discutir é isso. Quais são esses cursos? Como você disse, isso é um novo mercado de emprego, tá aí, é legal e todo mundo pode participar. Mas do jeito que a gente sabe que tem um bocado de gente que entra numa faculdade, paga vários semestres, quando vai receber o diploma, não existe um diploma. Por quê? Porque a pessoa não teve a atenção de ir no Ministério da Educação e Cultura saber se aquela universidade que ele está cursando, ela tem lá um registro naquele Se ministério. ela está legalizada. Então, primeiro ponto, para vocês que têm interesse de trabalharem com drone, de fazer um curso de aplicador, primeira coisa, ao ir participar de um curso desse, vai no Ministério, vai no site do Ministério da Agricultura e verifica se realmente esse curso ele tem esse registro no Ministério da Agricultura. Porque senão a primeira coisa que você vai fazer é jogar seu dinheiro no mato. Você entra no site do Ministério da Agricultura e vai aqui, ó, lá tem esse sistema CIPEAGRO. CIPEAGRO. Toda empresa autorizada a ministrar esses cursos vai ter que ter o registro lá. Senão, CIPEAGRO? CIPEAGRO. É de P, né? É. Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários. Então, primeiro ponto. Feito Que aí o é a curso, verificação e validação. Você já isso. começa por aí. Então, feito o curso, o item 4 aqui chama-se Aplicador Aeroagrícola Remoto. É o profissional. Aqui a gente vai ter que diferenciar algumas coisas. Sim. Aplicador aeroagrícola remoto é o profissional maior de 18 anos de idade, aprovado no CAAR, Que fez o curso. que acompanha e auxilia quem? O piloto. O piloto nas operações aeroagrícolas destinadas à aplicação de produtos indicados. O piloto, ele pode ser A mesma pessoa? a mesma pessoa, o aplicador aeroagrícola remoto? Pode. Certo? Pode. Ele pode ter as duas habilitações. Pode. Né? Nesse caso, ele tem uma diferença da aviação agrícola comercial, porque aqui, por exemplo, o cara que é o piloto, ele mesmo pode abastecer o drone. Lá na aviação agrícola já é diferente. O cara permanece dentro da aeronave, tem alguém que vai fazer esse abastecimento. Perfeito. Certo? O operador, pessoa física ou jurídica, agricultor ou empresa rural, cooperativa, consórcio de produtores rurais, empresa prestadora de serviço e órgão governamental, tanto proprietário quanto arrendatário da aeronave, que pretende efetuar operações aeroagrícolas com aplicação de agrotóxicos, afins e adjuvantes. Ou seja, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nós vamos ter uma diferença lá na frente importantíssima, que segue a mesma regra da aviação agrícola, que é se você for o dono do seu avião. Entendeu? Então, o piloto remoto é a pessoa que manipula os controles do voo da aeronave remotamente pilotada. Estamos olhando tudo junto. Ele pode. Nós estamos acompanhando tudo já, ele mesmo. pode fazer também o abastecimento da aeronave. Sim. Ó, os operadores de Ganha aeronave- nessa vantagem, né? Porque assim como ele usava o equipamento dele na fazenda, ele pode fazer essa migração, ou na verdade não é nem migração, mas incluir esse tipo de aplicação, porque, por exemplo, tá lá com o milho alto, não consegue mais entrar com pulverizador. Então, ele pode, como agricultor, fazer isso, desde que ele siga esse passo a passo. Passo a passo. Ok. Tem mais coisa na frente. Vamos. Ó, os operadores de aeronave remotamente, que eu vou estar chamando drone para não ter esse ARP.
Os operadores de drone deverão possuir registro junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através de requerimento no Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários CIPEAGRO. Para obter o registro, os operadores de drone deverão possuir, agora veja aí, ó. Aqui nós vamos ter uma diferença, que a gente vai mostrar bem aqui na frente, onde eu já marquei. Responsável técnico, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal registrado no respectivo conselho profissional, encarregado pela coordenação das atividades específicas de sua área de atuação. Então, que já em relação ao produto químico. A Ediana comprou um drone dos grandão aí, vamos lá, 100 litros e tal, e montou a empresa dela de aplicação. A Ediana é agrônoma? Não. É agrônoma? Não. É engenheira florestal? Não. Então você não é a pessoa, um profissional indicado, habilitado, para poder recomendar a dosagem do Sim, defensivo. eu tenho que ter essa pessoa. Você montou uma empresa, Ok. tá certo? Você vai ter que contratar um responsável técnico. Sim, que é ele que orienta e diz qual é as proporções. Então, por isso que começa por aí, você vê que de repente não vai ser operações relativamente baratas para serem contratadas, porque tem um certo custo, né? Sim. O aplicador aeroagrícola remoto, ressalvado os casos do parágrafo único do artigo 5º, que a gente vai já chegar lá nele para vocês verem. Aeronaves remotas pilotadas em situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil. São as regras lá, né? Aqui parece que a gente vinha. Eu botei aqui importante. O inciso 1 do CAPT aplica-se apenas às pessoas jurídicas operadoras de drone. O artigo, parágrafo 1º do inciso 1, responsável técnico e engenheiro, aplica-se apenas a pessoas jurídicas operadoras. Então é a Diana, que eu falei antes, que abriu uma empresa de aplicação de drone. E o produtor? Porque tu sabe que a grande maioria das fazendas é CPF. Né? E o produtor? Ele pode comprar o drone dele e utilizar? Pode. Para isso. Eu vou já falar da regra. Vamos lá, ele tem que ter o curso registrado no Ministério da Agricultura, beleza, certo? Ok. Aí a Diana comprou o drone dela, tá lá registradinho, ela fez o curso, ela mesmo pilota. Ela foi numa feira, foi empolgada. Tudo bonitinho, certo? Tá lá, belezinha, tranquilo. Aí Dona Lara tem uma fazenda do lado. Aí diz, ô minha amiga. Me ajuda aqui, amiga. Ô minha amiga, bota aí um produtozinho. Você não tá fazendo nada. Bota aí um produtozinho nesse drone, o drone é teu. Tu não é uma empresa agora mais, tu é a dona da fazenda. Comprou, fez um registro, tudo bonito. É meu, teoricamente faz para uso aqui, próprio. Diana, minha amiga, uma aplicaçãozinha aqui. E aí? Pau que dá. Certeza, até porque você... Não pode. Mas sabe por que faz? Porque você vai pensar assim, eu vou estar aprendendo mais, é outro produto, é outro tamanho de área, é minha amiga. Por que eu não vou fazer? Se for pego, tu perde tudo que tu conquistou com relação a drone, ainda vai tomar uma multa que tu não tem. E a Dona Lara? Que pediu pra ela fazer o serviço. A Lara só pediu pra fazer. Na regra da legislação de hoje, a Dona Lara não teria agora, possibilidade. Só vou ficar tomando chimarrão e vendo. Na próxima, vou te mandar a conta, tá, amiga? Na próxima, quem sabe se não vir a Dona Lara na próxima. Né? Eu vou mandar a conta pra ela. Gente, mas olha então, só reforçando, é para uso próprio. Né? Então, eu posso comprar o drone? Posso. Fiz os cursos, tô habilitada, ok, tá tudo certinho, beleza. Agora, é eu na minha propriedade. Eu não posso emprestar, ceder. Emprestar ou ceder. Eu tô falando de equipamento. Então, e o avião por agrícola exemplo, segue essa mesma regra. Ok. No caso, o registro que vai ficar desse drone, ele está vinculado a mim e só eu posso usar? Ou eu, por exemplo, você. A Lara tem toda a habilitação também, ela fez o curso junto comigo, ela está habilitada. Só que nós compramos o equipamento junto. Se vocês tiverem um contrato, como não tem essa especificação, se vocês tiverem um contrato, que vocês compraram o drone juntos, que vocês são sócios, tem um condomínio sócios, aqui de e relatado num contrato que ele é para uso comum de vocês, ok. Sei. Caso contrário, ele é seu e ele não pode ser alugado ou vendido, porque aí é a empresa prestadora de serviço que pode fazer isso. Então, agora eu vou provocar uma coisa, que a Ediana falou, né? Eu como vizinha e amiga, mas a Ediana tem a propriedade dela e o pai dela tem outra propriedade. A
A Ediana pode fazer essa pulverização no pai A dela? propriedade dela é de Ana é dela. e a do pai dela A do seu Sérgio é do outra. seu Sérgio Boério, bem ali. Isso. Não. Não, também, Não. né? Então tá vendo? Porque é gente? outro Ela é Não, filha mas dele, mas a que fazenda assim, dela é dela e a do pai dele. Mas é CPF, aquela né? coisa, mas é minha filha, Sim. entendeu? Então vamos deixar isso bem claro para as pessoas que também não pode. Importante. É do meu pai, é do meu irmão, mas não. É como diz a história, se você fizer, esteja ciente de que você pode ter uma penalização. E a penalização é você perder toda a certificação que você fez, você, pessoal, e mais o equipamento. Né? Então, veja bem. Para comprovação do atendimento às exigências dispostas no artigo 4, os requerimentos de registro de operador de drone deverão ser instruídos com contrato social ou documento de comprovação de posse da área rural, no caso de agricultores e empresas rurais, operadoras de drone, certificado de conclusão, comprovante de registro do responsável técnico junto ao respectivo conselho nos casos de pessoas jurídicas e operadoras, e documento comprobatório da situação regular da aeronave na ANAC. Vou fazer um pequeno parênteses nisso aqui. No geral, hoje, quando tu vai comprar um drone profissional, é tudo muito fácil. Nossa. Compre aqui, tá tranquilo, a legislação, fique sossegado, vamos registrar seu aeronave na ANAC. Registro na Agência Nacional de Aviação Civil é uma coisa. No mapa é outra. Registro no Ministério da Agricultura é para operacionalizar o drone com aplicação de defensivo. Se tu quiser sair jogando água mineral aí para banhar o povo, tudo bem. Tirar foto Mas da aplica. vizinhança. Por exemplo, tem não um, pode, tem um tá, bocado de gente da imprensa aqui que tem drone, Sim. já bem profissional. Todo dia, quando ele vai voar, ele entra no aplicativozinho, manda uma mensagem assim, ele me explicou bem aqui. Manda uma mensagenzinha, vai lá pro sistema da ANAC, vem um código que ele insere e ele vai poder voar. Do mesmo jeito, esses drones aqui são dessa forma. Sim. Não pense que de manhã, seu bel prazer, vou dar uma viagem no meu drone aqui lá na sua Tá fazenda. bonito hoje o dia, vou ali. A ANAC Vou vai brincar. saber. Aliás, na verdade, a grande maioria nem funciona se você não receber o código. O voo não Né? sai. Essa é a vantagem. Né? É a vantagem. Agora, para fazer uma aplicação, o registro no Ministério da Agricultura é outra coisa. Não vamos confundir, como você disse, ó. Um drone pode estar voando aqui, de repente, vamos lá, o helicóptero do CTA vem aqui, Sim. que voa Nossa. baixo, bate num Bate. drone desse aí, já foi feita a coisa. Então é por isso que precisa ter esse certo controle da coisa. Coletivamente. Até problema. uma segurança aérea. Mas vamos voltar na questão da Ediana, quando você falou na questão de compra e uso para ela. Mas antes você também falou do receituário agronômico e da pessoa que tem Do responsável técnico. toda a condição de dizer para a Ediana, olha, Ediana, nós vamos aplicar tal coisa com tanto produto. Então ela também tem que ter esse cuidado, né? Voltando ao assunto de você ter Não, comprado tem um sim. É por isso que ela tem que ter o responsável técnico dela, né? E da mesma forma como é nessas propriedades hoje. Não tem aí os chamados consultores? Sim. Sim. Não são eles que chegam lá e passam para vocês a dosagem do produto, tudo certinho, para praga tal e tal, tal. Por quê? Porque a Diana não pode fazer uma recomendação dessa, que ela não é agrônoma, como eu não posso emitir, eu como agrônomo não posso emitir uma receita de um antibiótico e a farmácia vai aceitar, não vai. Porque eu não sou o profissional Esperamos que habilitado não para isso. aceite, né? Esperamos que não, né? Papel de pão. Então, é aquela história, como uma vez por outra eu vejo a Landa dizer, assistindo o programa, eu vejo ela dizer esse termozinho, cada macaco no seu galho. Né? Então a gente Até precisa, porque muitos macacos não quebram o galho. quebra o galho, né? Vai dar B.O. Então, mais aqui na frente, alguma dúvida com relação a isso, gente? Não, acho que é isso. Entendeu? Até aqui. Então o produtor rural pode ter seu drone tudo bonitinho, daquela forma como eu disse para vocês. Aqui na frente ele vai tratar das entidades de ensino. As entidades de ensino interessadas em oferecer o CAD deverão requerer seu registro através do CIPEAGRO, instruídos com os seguintes documentos. Aí está aqui toda uma documentação. A listinha. Né? Que precisa essas empresas terem, comprovar junto ao Ministério que estão aptos a oferecer esse curso a quem queira fazer. Que é o que eles chamam de CAR, né? Tava dando uma... Aí me diga uma coisa, lá na frente ele vai tratar da empresa de aviação agrícola, por exemplo,
que queira trabalhar com drone também. E aí? A empresa de pulverização. É uma empresa de avião. De avião. Não, vai ter que fazer todo um processo específico para isso. Porque são outras aeronaves. Treinamento. E são outras aeronaves. Só o treinamento. O resto ele só faz atualizar. Tá. Porque ele já tem o registro, então ele só vai... É porque na verdade é uma nova equipamento, né? Só um novo equipamento. Né? Tá. E o treinamento das pessoas, no caso. Vamos lá, gente. E a segurança operacional? Que aí é onde entra toda essa problemática do uso correto e seguro, de uma possível deriva, de tudo isso, de contaminação do operador, coisa que o vale. Né? Como você falar um drone de 180 litros, que eu já vi, já é uma quantidade boa. Nossa, dá um bom Você tempo veja de que operação. Um Ipanema leva só 580 litros de calda. Drone, Né? O Ipanema, o Que é um normal, avião. E aí um drone que teoricamente não já é pilotado. tem, e 180. Não é. Pensa na bateria. Tem que pensar na bateria. Do tamanho. Aquelas perguntas que você fez no começo. Ah, Para avião, essa altura mínima de voo, de distância de povoações, de mananciais de água, de uma série de coisas, hoje eles solicitam 30 metros de distância. Dependendo da altura de voo, né? Com a altura de voo regulamentar. No drone, a altura mínima nessa portaria veio de 20 metros. já diminuiu 10 metros. Diminuiu 10 metros, né? Porque ele consegue E realmente aí ter ele uma vai distribuindo visibilidade tudo isso maior, aqui. né? Agrupamento de animais, mananciais de água, então... Proximidades. É uma situação que foi alterada aqui. Ficam dispensados do cumprimento do inciso 1. Que inciso 1 é esse? Bem aqui, ó. Responsável técnico e engenheiro agrônomo. Vamos lá? Na parte da dispensa. As aplicações com agrotóxicos registrados, isso aqui vai voltar lá naquele assunto nosso do começo. Sim. Classificados como o quê? Que tu está acompanhando? Biológico. Pronto. Por quê? Porque o biológico não vai causar nenhum risco ambiental. Então veja, um dos grandes mercados para drone que ninguém está ligado. É a questão Dos biológicos. Ele pode voar mais baixo. Ele pode voar de uma distância Mais bem próximo. menor de mananciais, de qualquer coisa. E se for com biológico, ele pode tudo. Quase tudo. Até passar em cima do rio e dar a volta. Pode. Dá a volta. Entendeu? Não, pode. Então é um mercado que está crescendo tanto do biológico como essa questão do drone ser utilizado na aplicação de biológico. Dessa parte dos biológicos eu não achei aqui, mas tudo bem. Ó, agora as regras, por exemplo, a placa de sinalização. Qual artigo que você tá, Diego? Eu estou no inciso 4º. No inciso 4 do artigo. Do artigo. Cadê? Eu voltei aqui. 9º. Ah, tá. Ó. Nas proximidades do Deixa eu local passar. da operação, deverá ser fixada placa de sinalização do mesmo jeito do avião. Certo? Cuidado da operação com drone. No local. Agora vamos lá, gente. Ó, No local de operação deverá ser mantido fácil acesso ao extintor de incêndio. Aí será que Dona Ediana, que comprou aquele drone lá, fez a basezinha dela? Para ela Porque operacionalizar, ela tem que ter eletrônico. uma estrutura lá. Não é só botar o bicho no galpão, depois botar na terra e fazer. E é o que está acontecendo hoje. Sim. Com as empresas que a gente vai já falar que estão, a gente vai dar o alerta primeiro para depois a gente fiscalizar. Depois não digam que não foi avisado. Né? Ó, Que gente, o programa aqui é bem ouvido. Segue É isso? segue a dica. Então, extintor de incêndio, sabão, água para higiene pessoal, Sim, caixa porque contendo pode ter algum material de acidente, primeiro né? socorro, observando a higiene, tudo isso aí. Contidas na bula e no rótulo do produto, por isso o engenheiro agrônomo. Né? Então, no local da operação deverão constar de forma legível o endereço e os números de telefone de hospital. Que é o que já está na informações exigência da própria da FISP, que do produto, Pronto. né? Que... Onde é que entra aquela facilidade que eu falei do cara que já operacionaliza a aviação agrícola convencional? Que ele já tem Que isso. ele já tem tudo isso. Entendeu? Ele já está com tudo pronto. Isso aqui, na verdade, vai mudar o documento também da Fazenda, com certeza, e aí até fica aí pra gente até um outro momento, uma entrevista com o pessoal da saúde.
né? Porque as empresas e as fazendas já são, né, obrigadas por conta do E-Social a ter o PPRA, o LTCAT, o PCMSO, né, que todos são os documentos associados à parte de saúde. Então, essa parte de saúde, ela já faz parte da propriedade, mas não fazia parte. Então, assim, que aí já fica o alerta, você que é proprietário, adquirir o drone ou está pensando em adquirir o drone, você já tem que observar que você vai precisar revisar esses documentos para incluir essas questões aqui no documento, porque tem a ver com a questão operacional da atividade que não estava até então prevista. Se aquelas questões de saúde e segurança do trabalhador que estão ali hoje, precisa incluir alguma coisa para operacionalizar isso aí, algum exame diferente? Isso. Algum tipo. Os EPIs utilizados no drone são os mesmos que utilizaria na aviação agrícola? Exato. Não sei, é uma aeronave que você fica próximo. Tem contato, né? Tem contato direto. Tem principalmente porque a gente está falando aqui que uma vantagem, entre aspas, dessa operação com o drone é que você pode ser a própria pessoa que prepara a cauda, porque você está ali com o equipamento parado. Então, você está ali, preparou a cauda, né? Colocou a cauda e aí você vai começar a operação. Então, os EPIs você está com todos os corretinho. EPIs corretamente, ou então não, eu tenho uma pessoa que prepara a cauda, que já estava lá no meu documento do E-Social. Então, esse já está ok. E só está o meu. E eu, então, eu preciso usar o quê? Eu tenho que estar só paramentado de roupa, por exemplo. Preciso estar com máscara. Então, é essa parte que vocês vão precisar ficar atentos para já pedir uma revisão de documento. Tudo que é novo também pode ter as alterações, como o Diego falou antes. Essa portaria aqui ainda é da ministra, assinada pela Vai já sair uma para complementar então, isso. Assim, tem que ficar atento. Tudo que é novo tem que ficar muito atento. E deve ter já talvez uma regulamentação específica. E outra coisa, né, Diego? A gente sabe que além de tudo isso, existem várias instituições, eu vou citar assim, a terminologia que muita gente implica, que o pessoal costuma falar de ONGs que estão batendo nisso, né? Para proibir o uso. E só estão começando. Só estão começando. Mas não vai. Não, eu digo assim, mas estão. Então também vai ter. Olha, você topou num assunto interessante. Deixa eu botar aqui meu óculos. Que agora ficou bom a coisa. Não, veja bem. O Ceará não proibiu a aviação agrícola. Eu ia falar do Ceará. E aí, Caxias, com o STF vocês sabem concordando, disso? Sim. Há uma lei municipal. Sim. Né? Mais 5 cidades foi nessa vibe. É muita incoerência e muita desinformação. O que é que eu falei né? eu tive uma reunião recente com o pessoal da aviação agrícola, ali onde era a antiga Padrinho. Sim. A gente conversou lá, eu digo, pessoal, e aí vocês não vão se mexer não? Vocês não têm um sindicato, uma associação para recorrer com relação a isso? E os produtores? Nós temos um governador aqui no Maranhão que é produtor de soja, por exemplo. Isso. E aí, o que é que vai, se for esse negócio começar a pegar? Vai concordar com Vai isso? proibir até na cidade onde o governador produz? Vai matar balsas? Porque se não tiver aplicação, vai matar o agro no Brasil todo. Todinho. Então, essa brincadeira tem que ser tratada de forma muito séria, sem... explicando, sem questões, né? Envolver questões políticas, Exato. ideológicas. E, olha, a coisa não é assim. Não. Isso aí não é só aquela pergunta que se faz dentro de uma assembleia que quem concorda permanece calado, não, isso né? não existe. Permanece sentado quem concorda. Mas eu acho não que isso vai assim. terminar da seguinte forma. Vocês lembram quando tentaram de toda forma banir o glifosato? Sim. Sim. Sim, pois vamos banir o glifosato, vamos. Aí, tu concorda, Diego? Concordo. Qual é o outro que vai substituir? Tem que ter. Não tem. Então não concordo, meu amigo. Vai matar o produtor, quem é que trabalhou isso sem dessecação. Vai matar o país. Não tem como. Entendeu? Então, eu acho que esse negócio de aviação vai terminar chegando nisso. Agora, também acho que a turma está deixando a coisa correr. Já era para ter tomado as providências há muito tempo. Tanto o pessoal da aviação, né, de pulverização agrícola, quanto os próprios produtores. Os próprios produtores, a ProSoja, assim, de balsa, todo, e a devida de onde estiver ocorrendo, começar, como derrubar tudo, correr dentro, para poder barrar isso aí, porque se começar a tomar gosto, vai fazendo, um pouco mais vai vencer, mas vai dar mais trabalho do que se barrar logo agora. É que nem aquela coisa. Você tem 24 horas para liberar sua fazenda numa invasão. Então, gente, vamos correr atrás. Entendeu? Então, Aliás, assim, vamos correr na frente. Eu disse a eles ali na reunião, digo, olha, vocês comecem a correr, porque eu imaginei que ia parar em Caxias,
Já tem mais 5 no Maranhão que Pois proibiram. é. E olha que Caxias está vindo agora. Eles não colheram ainda o que é uma cidade com produção. Agora que tá ali, tão vizinha, Coelho crescendo, Neto, né? Caxias, Então, a soja tá eles ruim, não né? sabem o que é uma cidade com agricultura firme, Sim. forte. Como é que é a diferença? E os benefícios, Exato, né? é isso que eu tô falando. Talvez se o real já tivesse caindo lá, como se diz, eles nem tivessem se metido com isso. Mas assim, eu alerto E ao aí é pessoal. realmente muita desinformação, né, Diego? O que a gente está trazendo aqui é exatamente um conteúdo que é orientativo. É assim, gente, não tem como você falar sobre esses temas de uma forma... e aqui é um bate-papo que a gente está levando um tempão para discutir um assunto e a gente nem vai terminar ele, né? Então, assim, imagina simplesmente falar assim, não, acabou, não pode mais. Você quer ter uma ideia? Eu recebi ligação de fiscal de outro estado, que eu não vou dizer o nome, Sim. aí parabenizando Porque tinha por dado. esses municípios aí que proibiram. Sério. Aí eu digo, meu irmão, me diz uma coisa, o que é produzido aí nesse estado? Em outras palavras, Nada. a nível de agronegócio, o cara diz, nada. Eu digo, meu amigo, pois se tu entender o que é um negócio desse aqui, a lapada que é, proibir um negócio desse aqui na nossa região, Olha. é destruir o agronegócio aqui, cara. E os empregos gerados. Aí ele disse, mas como assim? Aí eu fui fazer o relato, na mesma da hora o cara, que explicar, o cara na verdade, mudou né? totalmente. Rapaz, eu nunca pensei por esse lado. Eu digo, pois é. Uma coisa é você, um estado que proíbe, para não passar, não ter aplicação aérea em cima de uma horta, de um hectare. de Sim, meio hectare. porque... Mas veja só, o Ceará hoje é um dos maiores produtores de banana do Brasil. Ele tá. Como é que vai aplicar com E eles que estão não tendo seja... problemas seríssimos com pragas da bananeira lá, Sim. porque imagina a altura de uma bananeira. Como é que o Não cara tem vai como. Não, e aí entra. Vai fazer com costal? Mesmo? Não, e Cair aí, em cima? Aí Aqui vem em cima da coisa, pessoa? né? Ou Vai tomar banho o ou vai tempero? achar um uniporte com 5, Não 6 existe. metros de altura. Não Mas existe. Não existe. Não tem. Ou perna de pau, né? Então, assim, gente, olha pra você ver se um produtor de banana. Isso é que eu desse chamo de regressão, né? É regressão. Para a produção. O que é isso pra uma cidade? Quantas Sabe o que pessoas vai vão perder acontecer? emprego? O cara que é um dos maiores produtores de banana do Brasil hoje no Ceará e do mundo, Sim, eu tava vendo a matéria a respeito dele. Vai trocar de onde é que ele está agora, já tem aqui um meio mundo de hectare. Aqui no Maranhão. Aqui em Açailândia já tem 3 mil hectares de banana. Pois é, tá vendo, Olha. galera? Perde um estado, ganha-se outro. Um estado pobre como o meu, que eu sou cearense, como vocês sabem. Perder um patrimônio daquele por Não conta. pode, Não gente. pode. E aí, de Então novo, vamos estabelecer e aí, regras. de novo, né? Cumprir as regras. Não pode mais com avião? E com o drone agora, como é que a gente faz? Tá É. certo? Pois vamos fazer. Vamos fazer Mas já certo. estão falando em proibir o drone. Agora, Sim. sabe o que mais eu acho interessante, Diego? As mesmas pessoas que de repente fomentam a proibição de aplicação, quando chegar, eu vou dar um exemplo que a gente deu no programa passado, mas o governo vai importar arroz que vai vir em R$18 o quilo. Você sabe que produto é aplicado nesse arroz lá naquele país? Quanto de produto é liberado naqueles países para aplicar na produção de arroz? Porque o arroz é uma coisa complicada de se produzir. E aí eles não só estão pensando no custo baixo. Eu vou dar um exemplo. Pode, porque você tem mais autoridade que eu pra Não falar. não é proibido o uso de defensivo agrícola, principalmente o contrabandeado. Sim, Por quê? porque você não sabe. Nós sabemos, isso é comprovado, que a concentração de produtos no Paraguai, por exemplo, utilizado de forma legal na agricultura do Paraguai, ele tem uma concentração extremamente maior do que o nosso. O nosso eu acho que é o menor do mundo. Então, assim, se a gente hoje tem, a nível de Ministério de Agricultura, e vários estados já aderiram, inclusive o Maranhão, um programa chamado PARA, né? Que é o Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico, onde vai nas ceasas, vai Sim, nos sim, supermercados e coleta frutas, verduras, grãos para Olha, fazer tá vendo? As análise. pessoas não sabem disso. Tinha que ter uma placa gigante no mercado. Mas existe. Então, você pode entrar no Ministério e você vai lá.
procurar o programa Para, que você vai Tem ver que em botar todos os ovo e estados. cantar que vocês botaram esse ovo, gente. Você vai em todos os Pois estados é. do Brasil e você vai verificar o que foi achado. Vamos ter que fazer outro Tá lá. programa. Ninguém sabe disso, sabe? Não, Vamos gravar outro episódio. Programa de análise de resíduos de agrotóxicos. Você entra lá, em todos os estados é coletado mensalmente todo tipo de produto e análise. Você, por exemplo, e é cheio de mito. A tomate é o demônio. Chega lá, não tem essas coisas do outro mundo. E outros alimentos que tu acha que é uma maravilha, É onde tá o tá o grande problema. É. Mas é aquela coisa, uma mentira que você conta. Pode dar uma várias pesquisada vezes. depois, no programa de análise de resíduos. Vamos de procurar. agrotóxicos. Vamos O marcar programa, gente, você para de encher a paciência que você não sabe o que você está falando. Então, essa questão de resíduos, se não fizer análise, ninguém sabe o que é que está vindo. Exatamente. E aí que eu falo para você, a pessoa pensa única e exclusivamente no valor. Pode falar a verdade, eu não sei nem de onde veio. De onde foi que veio? Não, mas não veio ainda não, porque foi... Mas vinha de onde? Vinha da Ásia, especificamente da Tailândia. Maria. Foi a mesma coisa que eu pensei. Bom, O povo que voltando gosta de aqui encher, só que não. Então, eu botei aqui, muito importante. Sim. O operador de drone deverá manter, e aí vale para a dona Ediana, que comprou aquele drone. Ela nem falou pra mim. Gente. Ela, Certo? Tá onde esse dia? Está aqui no artigo 10. Mas eu conheço gente que comprou. Eu não comprei, não, gente. Deverá mas eu manter sei gente que registro. comprou. Ó, gente, recado Quando você coração. estava falando das obrigações, Sim. tá aqui, ó. Deverá manter registro. Mesmo você, Sim. pessoa física, dona da fazenda, privada, comprou Que fiz o curso, Tem que fazer que isso vou aqui. operar, tem que fazer o detalhe. todos os dados relativos a cada aplicação de agrotóxico, adjuvante, fertilizante, inoculante, corretivo, sementes. Tudo. Usou. Com as seguintes informações. Eu botei aqui muito importante, tá vendo? Data e hora de início e data e hora do término da aplicação. Coordenada geográfica da área O de local aplicação. exatamente onde está. Né? Cultura a ser tratada. Área tratada em hectares. Né? Aham. Tipo de atividade, se foi aplicação de agrotóxico, de fertilizante, de inoculante. Marca comercial, volume e dosagem aplicada, altura de voo. Dados meteorológicos, justamente para ser monitorado essa questão. Por exemplo, se tu me passa o dado meteorológico, o fiscal chega, ele sabe que naquele dia estava um vento extremamente forte, que você fez uma aplicação que levou a risco de deriva, e aí começa a ter uma série de problemas. Né? Então vai temperatura, umidade relativa e tal. A aeronave utilizada com a identificação do drone conforme a ANAC. Eu posso voltar nesse inciso 8, sobre os dados meteorológicos? Porque, por exemplo, o que é levado em conta aqui, ou então você saberia dizer se você teria alguns equipamentos que seriam obrigatórios? Porque, por exemplo, temperatura é fácil de verificar, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, eu já daria uma balanceada aqui. Não sei se talvez se eu tivesse feito o treinamento, né, eu já saberia. Mas ele vai ter que ter, tem um né? equipamentozinho que tu compra que é menor do que uma garrafa dessa. Aquelas birutinhas. Ele tem como se tivesse um ventiladorzinho aqui dentro dele. Sim. Assim. Tipo uma birutinha, Pronto, né? ali ele mede a velocidade do vento, a direção, tudo, e ele te dá tudo aqui. E é barato. Eu acredito que talvez o próprio treinamento deve exigir isso. Então, no caso da operação. Se não de exigir drone, lá, né? eles vão te mostrar o equipamento. Porque é um equipamento extremamente... quer dizer, o equipamento em si já é caro, né? Tava com uma carga grande, então tudo isso vai interferir também aí, né? Pensando na questão realmente do risco do acidente, né? Então vamos lá, Ok. e tipo e modelo de ponta de pulverização utilizado. Sim. Tu tá vendo tanto de informação que tu tem que passar? Isso E se tu chegar Porque numa, muda tudo. se tu chegar numa empresa agrícola de aviação Já é padrão. e tu pedir tudo isso, ele vai te dar tudo isso, ele tenha trabalhado da onde ele trabalhou. Que, na Ele verdade, pode ter é aquele trabalhado aqui hoje, formulário amanhã de lá na cada Batava. Ele vai ter as propriedade, né? informações tudinho, isso aqui vai estar tudo. Porque o formulário que eles têm já é padrão, né? Já e aqui, mais ou menos, no caso, a Afora. propriedade vai seguir, ele pode seguir mais ou Ó, menos isso esse aqui é padrão. fora marca comercial e volume da dosagem aplicada. Aham. Certo? E a aeronave está aqui. Ó, hoje dentro da aviação agrícola, eu acho que talvez somente
a marca comercial e o volume e dosagem aplicada já Que tenha não- no próprio computador da aeronave. Os dados já estão todos lá. Lá ele tem temperatura, ele tem altura. Mas o drone não, Não tem. tem. Uhum. Então tu tem que arrumar um jeito de colocar essas informações. Né? Até porque você está ali junto com o equipamento e deslocando o equipamento de acordo com o local que você vai operar, né? Então, ele realmente é um equipamento menor. Inclusive, quando a gente abre uma rede social qualquer aí, se você procurar, você, né, vai passar a aparecer aí para vocês, por exemplo, acidentes, né? Com drone, né? Bote lá no Google. Se você colocar lá no Google tanto já de ocorrências que existem Brasil afora, mundo afora, com drones por conta exatamente de pessoas não habilitadas, não treinadas, operando sem a devida instrução. Então, não é uma brincadeira barata, né? É uma brincadeira extremamente cara. E nesse É caso, uma brincadeira perigosa. né, ser tratada realmente como uma questão muito séria. Por que que o custo porque é entra em questão exigido, operacional. Diana? Porque é um danado que ele é relativamente fácil de se acidentar e cair. Sim. Né? Então imaginou um drone, digamos aí, com capacidade de 100 litros e o camarada pulverizando perto de um manancial e ele perder a distância, seja lá o que foi, ele... 200 litros ali de O piloto, produto. eu te garanto, o piloto, se ele tiver carregado de defensivo, ele estiver próximo de uma cidade ou de um rio, ele pode morrer. Mas é natural dele, ele vai tirar a aeronave Vai, para um lugar que isso não é vai certeza. trazer risco à Exatamente. população. Com um drone, de repente, tu não vai conseguir Não vai ter fazer essa- essa... Não vai ter essa mesma... Ó, você tem que manter esses registros Sim. em meio físico ou digital sob pena de responsabilização. Ou Ok. seja, de multa. multa. Né? Anexados aos registros de cada operação deverão constar o mapa de aplicação e, se for o caso, o receituário agronômico. Por que ele bota se for o caso? Porque se for um biológico, Não precisa. tá? E o mapa poderá solicitar os registros a qualquer tempo Perfeito. para fins de fiscalizações. Né? O que eu botei mais aqui? Os remanescentes de calda de agrotóxicos e afins e adjuvantes, assim como os resíduos de lavagem e limpeza da RP, poderão ser descartados sobre a própria lavoura, diluídos, desde que diluídos em água. Né? Não vai guardar Resto o de tanque produto com o no resto tanque. de produto. E nem descartar de E forma no única, mais, é do curso para aplicação, tá aqui, né? né? Sim. Aí eu botei bem aqui, ó. Listagem lá no artigo 17. Porque aqui em cima é só local e período de realização do curso. Aqui é a exigência para quem vai ministrar o curso. É isso? Artigo 17 tá aqui. Lá embaixo tem a listagem com a identificação dos alunos. Sim. Aprovados, contendo nome, CPF, formação acadêmica e as respectivas notas fiscais. Por que eu botei aqui? Eu botei bem aqui, ó, para cada estado saber quem realmente está habilitado a operar. Nós vamos ter acesso a essas informações. Todo mundo que tiver feito um curso desse, estiver apto a operar drone no estado do Maranhão ou qualquer outro, nós vamos ter acesso. Sim. Aí vamos dar um exemplo. A Diana tá lá, toda legalzinha com o drone dela. Aí eu chego lá para fiscalizar quem tá operando o drone da Diana, O sobrinho O da... cachorrinho. né? A Lara, por exemplo, é a vizinha lá, Por né? que que eu tenho que estar sempre errada nesse trabalho? Não pode. A Entendeu? errada antes era eu, agora trocou. Se ela tiver o curso, ela pode? Sim. Pode. Mas a Lara, tu ensinou a Lara a atuar, a operar o bicho lá. Ela talvez saiba mais do que você, porque você ensinou Sim. com muita insistência. Mas oficialmente ela não Ela, tem eu um não curso tenho para habilitação. operação. Eu não... É igual a gente ensinar o menino desde pequeno a dirigir carro, vira aí uma fera no volante, mas nunca tirou uma habilitação. tirou. Tá errado. Vai tirar a habilitação e Tá ainda não errado. passa. Exato. Tá errado. Né? É sério, E assunto deverá sério. ser garantido ao servidor, no caso o fiscalizador, acesso irrestrito a todas as instalações, materiais, anotações e tudo que o vale. Informações. Né? Agora aqui, ó, os agricultores, isso é importante. E as empresas rurais proprietárias de drone que vieram a fazer o curso, que vieram a fazer o uso da tecnologia em consonância com os objetivos da sua exploração agropecuária, somente poderão utilizá-la dentro Da sua propriedade, vedada a qualquer título a prestação de Pronto. serviço a terceiro. Respondeu a Então pergunta. a Lara vai ter que comprar o drone dela, porque não pode usar Ou o da pagar Ariane. para alguém que tenha condição de fazer. A utilização de drones, olha só, por cooperativas e consórcio de produtores rurais deverá ficar restrita
as áreas dos cooperados. Vamos dar um exemplo prático? A AproSoja comprou Para os associados. 5, 6, 10 drones. E ele formou os operadores desses drones, tudo bonitinho. Pode os associados usar? Pode, está aqui. Ó. Dentro do critério, Dentro do critério de associativismo e cooperativismo. Entendido? Então tem que estar dentro de uma dessas classificações. Entendeu? Beleza. E aí fica bem aqui para encerrar. Fica estabelecida a equivalência entre as aplicações com aeronaves tripuladas e não com tripuladas. drones, principalmente quando as recomendações de uso estabelecidas na bula do produto comercial e no receituário. Ponto final. Então, no geral, segue as mesmas regras da aviação. Aí tu poderia me perguntar, Diego, uma nova portaria que está vindo por aí, tu acha que vai vir mais complicado do que essa, apertar mais a situação? Eu digo que não. Eu digo que ela vem estabelecendo as regras que são necessárias para a aplicação aérea, mas que exigência do curso, etc., porque tudo isso é questão de segurança, né? Mas eu acho que ela vai vir mais flexível para que esse novo método de aplicação e essa nova tecnologia seja usada com mais tranquilidade. Do lado do que você acabou de ler do parágrafo primeiro, fala o uso de uma mesma aeronave por 2 ou mais operadores é permitido, desde que cada operador possua o registro. Então, a propriedade é grande, vai ter equipamento lá, tem que ter cada operador tem que estar regulamentado. Se ele for usar vinculado. mais de uma, cada um tem que ter. Lembrando, né, como o Diego falou antes, né, nós vamos colocar o número dessa portaria lá nas nossas redes, na descrição do vídeo, porque é uma aeronave, como o Diego está falando, tem que ter plano de voo, tem que ter habilidade para pilotar, não é brinquedo. A gente já viu acidentes com drones, até drones pequenos, cantores famosos tendo, né, cortado cabelo, eu já vi cabelo de mulher em show sendo puxado. Então, pequeno, assim, né? Os bichinhos pequenos, que parecem aquelas moscas. Então, você pensa assim, num bichão, você pensa numa tartaruga de Galápagos, aquela bicho, daquele tamanho. É o tamanho desse trem. O bicho é grande. Isso que você falou é interessante. Vamos dar um exemplo prático. Você tem 2 drones na sua propriedade. Sim. Drone esse que você registrou na ANAC como número 100 e o outro com o número 101. Se a Lara vai voar no 101 hoje, a ANAC vai saber que a Lara foi escalada para voar o 101. Ela, teoricamente, não pode voar o 100. Entendeu? A não ser que o plano de voo foi encerrado e aí começa um novo plano de voo de outro horário, mas não vai ter no mesmo horário. A ANAC vai acreditar que é você, que eu que estou pilotando, porque foi uma informação que a propriedade passou para ela. Então, assim, caso Deus o livre um acidente, isso vai vir em cima de quem estava com o nome lá como responsável pelo voo. Ela, dona da fazenda que permitiu você pilotar um drone, que você não foi escalado para voar nele naquele dia. E você, como piloto, se sujeitou a isso, também vai ser responsabilizado. É uma picha de mão dupla. Não tem como, né, gente? Essas coisas eu acho que precisa, né? Mas precisa. Mas o precisa tem que ser martelado. Sim. Né? O precisa, ou eu posso, eu não posso. Você tem que muitas vezes martelar, porque as pessoas, mas só vai aqui, é só 5 hectares, é rapidinho. Não vai acontecer nada. É o tal do rapidinho. Entendeu? E aí no rapidinho acontece eu só vou até ali, pra que eu vou botar cinto de segurança? Né? O meu filho não precisa botar na cadeirinha não, é só até a casa da avó. Não bota uma boia não, que sabe nadar demais. Exato. Cai no Rio Baço, pega um redemoinho, não consegue mais sair. Beber umas a mais, que já não deveria, são as duas coisas misturadas. E é isso, gente. É isso. Eu acho que... O bom que a gente trouxe aqui, assunto atual, dentro de vários pontos que com certeza muitas pessoas têm dúvidas e não só serve de informação para quem está na operação direta, mas para quem também está querendo entrar, tá vendo em tudo. Então, assim, lembrando, acaba sendo também uma oportunidade de mercado de trabalho, né? Porque com as aquisições vão abrir aí com certeza novas vagas, então ficam aí, na verdade, várias dicas, várias orientações.
Então posso deixar o alerta? Pode. Eu ia falar, deixar com você o seu fechamento para essa nosso bate-papo de hoje. Empresas que estão operacionalizando com drone na nossa região e achar que é só o seu drone estar registrado na ANAC e você ter o seu registro no Ministério da Agricultura e os cursos para operacionalizar o drone, bote na sua cabeça, você tem que comparecer à AGED para cadastrar sua empresa e cadastrar sua prestação de serviço como aplicador aéreo. Caso contrário, logo a fiscalização estará chegando para regularizar a situação de vocês. Então, procurem a AGED para fazer esse cadastro e ficar totalmente habilitado a voar no estado do Maranhão. Sem isso, não pode operacionalizar, está sujeito a penalidades. Inclusive de perder o drone. A aeronave ficar retida até a regulação. Perder não. Ela vai ser retida na verdade. Enquanto ele não fizer o registro, o cadastro, que eu falo perder, não ela vai ficar retida e vai ficar interditada. Retida, documentação da pessoa que estava habilitada vai desabilitar. Você estava com um contrato com um produtor e esse produtor desesperado por essa aplicação. E aí, então é o seguinte, presta atenção, a gente o que o Diego quer falar, a gente sabe onde você está, então venha logo. E você que é proprietário, né, fica aí a dica também, né, de verificar junto a essa empresa que te ofereceu o serviço. Isso. Gente, é aquela velha história, não existe serviço barato. Não. O barato pode sair caro. Então, assim, peraí, tá barato demais. Não, eu já sei que no mercado o preço médio está sendo cobrado X. O cara tá me cobrando X menos 30%. Tem alguma coisa errada. E outra coisa, né, Diana? Né? Então, quem não tem o telefone do Diego, do Yuri, no WhatsApp, aqui, porque a gente mora. Então, Diego, Yuri, não, passa aí. Gente, a AGED fica em frente à rodoviária. Se alguém não é nem questão de não ter estacionamento que tem, galera. Ei, Lara, vamos deixar claro que são os drones profissionais de aplicação. Sim. Amanhã vai aparecer todo mundo com drone de brinquedo lá. Não é aquele drone que tem muita gente para ver a vizinha na piscina, não, tá, gente? Também não pode. De aplicação agrícola. Ainda tem essa. Diego, pessoal, e no mais é agradecer vocês. Um bate-papo excelente, muito bom. Agora eu e o Diana ficamos com gana para saber do para. E me coloco à disposição para, se for um assunto que eu possa vir aqui e conseguir dar conta do recado, estou à disposição sempre que necessário. Vocês podem convidar. Não, com certeza. Nós é que agradecemos demais. O bate-papo foi gostoso. Eu acho que muita gente vai entender. Foi um chamamento para regularização. Foi um chamamento também para que a gente pense nessa questão da proibição das aplicações. E nós que agradecemos demais, né? Tempo é tempo, né? E você é um fiscal que trabalha, tirou um tempo para vir aqui conversar com a gente a respeito disso. Para nós é muito importante. Estamos à disposição. Eu costumo dizer, e é fato, eu levo isso na minha vida. Eu sempre disse, eu nunca saí de casa para trabalhar para governo. Porque se você sair de casa pensando em trabalhar para governo, você não faz seu trabalho com excelência. Eu sempre saio de casa pensando em trabalhar para o bem da comunidade. E é por isso que o nome certo é servidor público. Nós estamos pagos para servir ao público. Exatamente. Por isso estamos sempre à disposição de vocês e de qualquer um que dependa da minha atividade profissional. Maravilha. Diego, olha, mais uma vez, muito obrigada. Em nome da Rede AgroMulher Mais, eu agradeço juntamente com a Lara. E realmente, assim, foi uma pontinha, né, que a gente trabalhou nesse bate-papo de hoje, que com certeza vai abrir a cabecinha de muita gente aí. E esse é o objetivo do nosso programa, então é isso. Gente, mais um Chama na Botina que chega ao fim. E agradecemos a cada um de vocês que ficou com a gente até agora. Então, precisando informações, manda lá pra gente no direct também, sugestões de temas. A gente tá sempre aí de portas abertas para receber cada um de vocês. É isso, Chama na Botina e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, galera.